Nunca coma isso. Olá pessoal, desde a preparação de alimentos nojentos até comidas completamente falsas, veja se você ainda comerá seus pratos favoritos depois de saber como algumas pessoas os preparam. Primeiro, vamos olhar para o frango frito. Quem não adora um delicioso frango frito? Bem, em alguns lugares você nunca deveria comê-lo, pois é cozido em óleo que vem de um esgoto. Parece loucura, mas em alguns países o óleo de esgoto é comum. Empresas usam óleo de esgoto de fábricas de lubrificantes industriais, e esse mesmo óleo é usado para fritar o frango que milhões de pessoas comem. Isso é surpreendentemente comum na China e em Taiwan, na maioria das comidas. As pessoas que o comem não têm ideia, de repente o frango frito não parece tão apetitoso. Uma comida ainda pior que você pode querer parar de comer é a massa. A massa é usada para fazer pães e doces. Mas como é feita de fato? Normalmente a massa é amassada em uma fábrica ou à mão, mas esses caras estão amassando a massa com os pés. Eles não apenas amassam a massa com os pés, mas eles também o fazem em um chão sujo. Isso é comum na Índia e em alguns outros países. Acontece que o pão artesanal feito à mão pode ser feito na verdade com os pés. Obviamente isso é muito pouco higiênico. Mas devido às leis de alimentos frouxos na Índia, as pessoas não têm ideia disso. Para piorar as coisas, nessa fábrica as moscas estão por todo o pão. E algumas dessas moscas podem até colocar ovos dentro do pão antes de ser assado. Acho que eles estão aproveitando a proteína extra dos insetos. Alimentos não higiênicos são ruins, mas alguns alimentos que você come podem ser completamente falsos. Pegue esses ovos, por exemplo. Acontece que alguns ovos não são postos por galinhas, são feitos por humanos usando ingredientes perigosos. Muitos ovos falsos foram vendidos na China recentemente. Eles são feitos de gelatina e corantes alimentares, além de outros produtos químicos prejudiciais, incluindo parafina e carbonato de cálcio, usados para fazer a casca. As claras dos ovos são feitas de resina de amido, extrato de algas e coagulantes. A gema do ovo é feita de resina de borracha com corante amarelo e alumínio misturado. O alumínio é um composto especialmente tóxico. Quando eles são quebrados, eles parecem bastante com um ovo real, mas misture tudo e você notará que algo não está certo. Quase tem uma estranha textura gelatinosa e um cheiro bizarro. Comer esse produto químico pode ser muito ruim para a sua saúde. Como você pode saber se seus ovos são reais ou falsos? Bem, os ovos reais terão um leve cheiro. Além disso, os ovos reais terão algumas imperfeições em suas cascas, enquanto os ovos falsos serão anormalmente lisos e uniformes. Os ovos falsos também não terão a membrana que você encontraria sob as cascas de ovos reais. Esses ovos chineses falsos estão se espalhando para outros países ao redor do mundo, então certifique-se de ficar de olho em surpresas extras. Infelizmente, os ovos não são os únicos alimentos falsificados. Outro alimento comumente falsificado são as nozes. Está se tornando comum encontrar concreto dentro das cascas de nozes. Os vendedores usam casca de nozes usadas, colocam concreto dentro e depois colam as cascas de volta. Esse truque faz com que os fraudadores ganhem muito dinheiro, pois as nozes são vendidas por peso, então as cascas pesadas, cheias de concretos, podem ser caras. Essas nozes falsas foram encontradas em muitas áreas da China. Pessoas que morderam essas nozes para abri-las quebraram os dentes. Portanto, certifique-se sempre de que suas nozes são reais antes de levá-las para casa. Perder dinheiro com nozes falsas pode deixar você maluco. Outro alimento perigoso a evitar é o arroz. O arroz que você está comendo é real? A resposta pode te surpreender. Em vários países, incluindo China e Índia, o arroz falso está se tornando comum. Às vezes é feito de pequenos pedaços de papel enrolado, tornando um produto já barato ainda mais barato. Mas se você acha que o arroz de papel é ruim, pense novamente, pois algum arroz falso é feito de resina sintética, que é tóxica para os humanos. A resina sintética é basicamente plástico, então não é o tipo de coisa que você quer comer. Infelizmente isso tem sido vendido na China e na Coreia. Alguns vendedores até misturam arroz real com arroz falso, tornando mais difícil distinguir o que é real do que o que é falso. Algum desses arroz até mesmo foi exportado para outros países, incluindo Nigéria e outros países africanos. Você pode saber se seu arroz é falso se ele começar a queimar na panela quando você o aquece. Beleza, esses alimentos serão ruins, mas certamente o alimento que não pode ser ruim para você são os legumes, certo? Deixe-me fazer uma pergunta. Se você fosse para o mercado comprar um legume e visse essas duas opções, qual escolheria? Qual parece melhor para você? Provavelmente essa, tô errado? A maioria das pessoas escolhe o vegetal verde mais brilhante, porque parece melhor. Os vendedores sabem disso e usam corantes sintéticos para enganar você, mas os vendedores o fazem para que seu produto pareça mais fresco. Isso foi encontrado na China e na Índia, como sempre. É louco como isso simplesmente sai com um lenço. Então, acontece que os legumes nem sempre são bons para você. Infelizmente, é fácil saber se esse produto é falso ou não. Se a cor literalmente sair na sua mão, não compre, pois é falso. Falando em corantes, você talvez saiba que corpos são preservados usando formaldeíde tóxico. Bem,
Este também é usado em um alimento que você pode consumir. Pescadores da Indonésia às vezes utilizam esse conservante para manter os peixes com aparência fresca por mais tempo. Esses conservantes são nojentos e tóxicos para o ser humano, mas podem estar espalhados por todo o seu peixe. Gostaria de um pouco de tempero para acompanhar esse peixe tóxico? Bem, acontece que nem os temperos estão seguros. Vendedores de mercado na China foram pegos tentando passar farinha com sal e lama seca como pimenta. Mas isso não é o pior. Na China, alguns vendedores têm vendido sal industrial como sal de mesa. Eles podem parecer similares, mas são completamente diferentes. O sal industrial é normalmente usado para limpeza ou para fazer produtos como alvejantes e pneus. O sal industrial é muito tóxico e causa câncer se você comer o suficiente. O sal industrial pode até terminar com sua vida. Então, se o seu sal parecer suspeito, jogue fora. A venda de sal industrial como sal de mesa é comum na China e em Taiwan. Então seja vigilante e evite esse sal ruim para a sua saúde. Se isso não fosse ruim o suficiente, às vezes o alimento que você está temperando também é falso. Na China, houve várias instâncias de pessoas vendendo carne de porco como carne de vaca. A carne de vaca é muito mais cara que a de porco, então comprar porco e vendê-la como carne de vaca faz os vendedores ganharem muito. Em 2013, a polícia em Shanxi, China, confiscou mais de 20 mil quilos de carne de vaca falsa. A carne de vaca era na verdade porco que tinha sido embebido em uma cera de parafina, sal industrial e outros produtos químicos. Essa carne de vaca é falsa e é muito perigosa para consumir. E também vai contra as crenças religiosas de algumas pessoas. Em certas religiões, você não pode comer porco. Então, se as pessoas acham que estão comendo carne de vaca quando na verdade é porco, isso é um grande problema. Suas regras religiosas seriam violadas sem eles nem saberem. Toda essa comida falsa nojenta pode fazer você querer comer um doce, por exemplo. Um delicioso molho picante, feito com legumes, frutas, pimenta e açúcar. Bem, dê uma olhada em como este homem faz esse molho. A água que ele está usando para fazer é literalmente retirada de um banheiro. O molho desse cara é feito com água de banheiro. Esse vendedor de comida de rua na Índia foi exposto online por isso. Mas apesar desse vídeo ter viralizado nas redes sociais, ele ainda está operando até hoje, no mesmo lugar. Mas falando em banheiro, você pode ficar um pouco surpreso com essa última comida. Estes não são ovos normais. Na verdade, eles são conhecidos como ovos de menino virgem, com urina de meninos que ainda frequentam a escola. Isso mesmo, a urina dos meninos é coletada em baldes e é colocada em uma panela com ovos para ficar de molho por várias horas. Eles fazem isso até que as claras dos ovos fiquem amarelas e as gemas fiquem verdes. Eles não são apenas uma iguaria, alguns ainda dizem que tem benefício para a saúde. Se você comer isso não terá insolação. Não estou dizendo que não são, mas acho que vou ter que passar. Agora é a sua vez de deixar a sua opinião. Comente aqui embaixo qual desses alimentos foi o mais surpreendente. Se inscrevam no canal se vocês gostaram. Esse foi o meu primeiro vídeo. Espero que tenham gostado.